Como é que a gente faz para não sermos ou não nos tornarmos massa de manobra? E para poder abordar esse assunto, nada melhor do que a gente pegar o exemplo dos acontecimentos atuais aqui, que de certa forma envolve a política, mas não sai desse vídeo não, porque eu não vou falar de política em si, tá? Eu tenho um exemplo muito legal para trazer aqui, inclusive foi um vídeo que eu vi recentemente de uma senhora, e já presta atenção no que eu vou falar aqui. Eu não sei quem é essa senhora, e eu confesso para vocês que eu ri bastante desse vídeo dela. Primeiro que o sotaque dela é muito bonito, então assim, pelo menos pra mim, eu acho muito gostoso a maneira que ela fala, tá? Porém, que é o que eu já vou aprofundar um pouquinho mais pra frente, eu não sei, porque assim, esse vídeo apareceu, eu assisti, acabei não seguindo ela, tentei procurar aqui de novo e não encontrei. Então, o exemplo que eu vou dar aqui, se alguém de repente já viu esse vídeo ou conhece essa senhora, marca ela aqui pra mim ou me marca lá pra ela, sei lá. Essa senhora, ela postou um vídeo que ela teve um problema com o carro dela. E ela foi, não sei agora se é mecânica, se é autoelétrica, se foi problema com uma luz no carro dela, não lembro agora. Mas ela foi levar esse carro para arrumar. E nesse cenário político a gente pôde observar aí, certamente você observou também, que a gente tem aí uma parte, uma parcela da população que elas não são favoráveis, né, elas não aceitam o resultado das eleições. E é uma parte, assim, digamos que elas, assim, estão fanáticas. Então, elas começam a ter atitudes e comportamentos que, pelo que eu vejo, essas pessoas não estão raciocinando por si só. É como se elas tivessem a parte cognitiva delas afetada e abalada, tá? Então, essa senhora, o que ela conta nesse vídeo? Ela fala que ela foi levar o carro dela para arrumar e parece que essa pessoa tá meia fanática. E quando ela chega lá, essa pessoa começa a falar de política com ela, você viu o que aconteceu, o que fizeram, tralalá. E essa pessoa fala assim pra ela, o seu carro não é real, o seu carro é uma ilusão. Só que, ó, vamos lá. Eu não sei se essa história dessa senhora é verdadeira ou não. Já percebe aqui a coisa? Então, assim, eu vou usar isso como exemplo para poder explicar aqui para você, para nós, como que a gente faz para não ser massa de manobra. Então esse cara pega e fala para ela, esse senhor, sei lá, o seu carro não é real. Daí ela fala com esse sotaque dela que eu acho maravilhoso, ela fala assim, homem de Deus, como que meu carro não é real, né? Então ela vai desenrolando ali com esse cara, ela conta no vídeo dela, e no final ela fala assim, gente, eu fui embora daquele lugar porque eu não sei se eu que tava doido ou se aquele homem que tava doido, bom, enfim. Por que essas pessoas que estão com esse fanatismo, elas utilizaram aí de diversos recursos para tentar reverter uma situação que elas não aceitam. Então elas usaram de recurso psicológico, elas utilizaram de recurso teológico, religioso, usaram de diversas formas aí. Para esse caso especificamente, onde a gente vê essas pessoas falando que isso daqui é uma ilusão, que isso não é real, o que acontece? Já se percebe que essas pessoas são massa por quê? Alguém, vamos dizer assim, que passa essas informações para essas pessoas, quem está passando tem a informação e joga de uma maneira distorcida para essas pessoas, que não se permitem ter o tempo, né, ali de falar assim, opa, um negócio mais analítico, deixa eu olhar para isso, deixa eu raciocinar para entender o que vocês estão falando ou tentando passar. Então, quando se fala, o cara chega ali para ela, né, tô usando isso como história, tá, porque eu não sei se esse vídeo dela é verdadeiro ou não, mas vamos usar isso como exemplo. Quando essa pessoa, esse personagem, esse senhor fala para ela, seu carro não é real, existe uma fundamentação científica para isso. Só para se dizer, isso não é real, isso não existe. Como o que, por exemplo? A física das partículas, que é a física quântica. E aí a gente tem também a diferença entre a física quântica e a mecânica quântica. A física quântica é a física das partículas. A mecânica quântica vai explicar como, né, funcionam, como essas partículas se relacionam, como elas se interagem. Isso é a mecânica quântica. Portanto, a mecânica quântica
ela cabe dentro da física, que é uma física maior, mas a física não cabe dentro da mecânica quântica. Então, na física das partículas, o que vai falar? O que é uma partícula? Ela é um nada. Ela não existe, ela não tem espaço, ela não tem tempo, ela está num lugar lá, num tal de emaranhamento quântico, certo? Como é que as partículas passam a existir, né? Ou melhor dizendo, como que um cientista, ele descobre uma partícula? Primeiro, ele intui que essa partícula existe, certo? Ele vai intuir que essa partícula existe. Depois, ele precisa calcular a probabilidade dessa partícula aparecer, certo? Isso é feito com um cálculo extremamente cabuloso, tá? Conhecido também como função de onda. Então, depois que ele intui, depois que ele faz o cálculo da probabilidade, né, dessa partícula aparecer, ele precisa o quê? Fazer essa partícula existir. Como que ele faz isso? Ele precisa da energia precisa e exata naquele momento para que aquela partícula possa existir na nossa realidade, tá? Por quê? Porque segundo Einstein, massa e energia são equivalentes. Então, quem sou eu para discutir isso com Einstein? Então, isso o que significa? Em última instância, tudo que existe no universo é formado de partículas subatômicas, desde nossas moléculas, células, até mesmo um celular, um carro ou qualquer outra coisa que existe no mundo físico material, tá? Então, quando se diz, isso é ilusão, existe algo por trás disso, né? Que na verdade tudo é energia. Então, por exemplo, a gente enxerga como bate luz aqui na nossa retina. O que é a luz? São os fótons. Esses fótons são processados no lóbulo occipital, pum! Aqui a gente vê a imagem. Então, o carro daquela senhora, sim, ele existe. Outro exemplo que vimos aí, né? Muitas pessoas foram pedir ajuda para os ETs. Tá bom. Então, se chega assim informação para você, pede ajuda lá pro ET. Tá. Onde tá esses seres? Onde é que esses ETs ficam? Eles estão em outro espaço, em outro tempo, em outra dimensão? Tá, o que é outra dimensão? Então a gente tem dimensão de espaço. Então o que é a terceira dimensão? Largura, altura, profundidade? E o que é a quarta dimensão? Quarta dimensão é o tempo. Tá, então para eu pedir ajuda para outra pessoa, eu vou falar com a outra pessoa em outra dimensão. Tá, mas então existe comunicação interdimensional? Não, as pessoas não se questionam. As pessoas simplesmente foram lá, ligaram uma luz e acham que faziam isso, sei lá. Não sei, simplesmente foram fazendo, sem questionar. Outra coisa, esse último recente que teve aí, que o pessoal tá dando risada, falando que ele tá falando miau. Ele não fala miau. Ele tá falando iau. E aí vai depender o que é o iau. Iavé, Jeová, Adonai. Vai depender aí da linhagem, né? YHVH. Então, assim, por que essas pessoas estão clamando por isso? Por que elas fazem isso? Então, na verdade, a gente ri às vezes dessas situações, mas eu confesso que eu já ri, tá? De alguns. Mas no fundo, em última instância, dá pena, porque quando essas pessoas tomarem consciência do que aconteceu, do que elas se sujeitaram, isso gera muita dor e sofrimento. E se essas pessoas retomarem a sua consciência? Eu já vi aqui também alguns vídeos, pessoas pedindo ajuda, porque esposos, né, maridos ou mulheres, pais ou mães, tipo, que eles estavam ali alucinados, idolatrados com uma coisa, e as pessoas não conseguiam recuperar essas pessoas. Inclusive também eu vi uma psicóloga, que eu também não sei o nome, mas parabenizo, porque ela se disponibilizou ali, ela falou assim, gente, quem estiver passando por essa situação de não estar conseguindo recuperar seus familiares, né, amigos ou parentes, entre em contato comigo. Então, como que a gente faz, né, com esses exemplos que eu dei, como que a gente faz para não ser massa de manobra? Porque, como eu falei, as pessoas que soltam nessas informações, elas têm um certo tipo de conhecimento, joga de uma maneira distorcida, e quem está aqui, que é a massa, simplesmente vai e executa isso, não sabe por quê, da onde vem, se é de comer, se é de cheirar. Como que a gente faz para não cair nesse tipo de manipulação, gente?
conhecimento, discernimento, pelo amor de Deus. Tudo que chega para você, não tome como uma verdade absoluta. Busque informação, busque a fonte. E pelo menos, pelo menos o que eu faço dentro das minhas pesquisas, quando você vê alguma coisa, procure encontrar pelo menos 3 pessoas falando desse assunto, porque provavelmente vai ter alguma divergência. E isso é saudável também para que você consiga construir a sua linha de raciocínio e a sua linha de pensamento. Você percebe que isso, então, é liberdade? Porque daí quando você faz isso, quando você está lendo, você está vendo alguém discutir aquele assunto que tem a base científica, história, filosófica, quando te traz esse conhecimento, o que vai acontecer? Você vai começar a ter conflitos. Conflitos o quê? Internos. Porque daí vai começar a questionar muito as suas crenças. E o que é uma crença? Tudo aquilo que a gente acredita. Então, o que vai acontecer? Uma coisa vai levar a outra coisa, que vai levar a outra coisa, que vai levar a outra coisa. E aí a gente tem conhecimento. É só isso. Ah, você, é só isso para não ser massa de manobra? É só isso. E isso serve para tudo. De pequenos conhecimentos, para não ser enganado em pequenas coisas e até coisas mais complexas. O que eu vejo muito também aqui, e já vivenciei com clientes que vieram me procurar para o tratamento, perder dinheiro. Aí você fala, pô, como que você perdeu dinheiro? Putz, eu perdi dinheiro em pirâmide financeira, eu perdi dinheiro porque eu vi um link aí para investimentos de alto risco, não sei o que, lá. Discernimento. Quer dizer então que você vê um link na sua frente, você clica e acredita naquilo, sem olhar quem é a pessoa, sem olhar a veracidade daquele conteúdo. Acredite, acontece, está acontecendo o tempo todo, a todo instante, a todo momento. Outra coisa que eu vou falar aqui para vocês, aqui nas redes sociais, tá cheio de perfil, tá cheio de gente falando de tudo, um pouco de cada assunto e tralalá. O que acontece? Isso acontece aqui nas redes sociais também. E eu vou deixar uma dica aí pra você. Tem muitos perfis que você olha que são o quê? Perfis gigantescos, né? Milhões de seguidores, milhões de likes, milhões de comentários. Gente, se liga. Hoje em dia existe mercado até para isso. Mercado do quê? Você compra seguidores, você compra visualizações, você compra curtidas e você compra comentários. Então, até nesses perfis, precisa tomar cuidado. Porque às vezes você está vendo comentários ali, não são pessoas reais. É tudo comprado, é uma máquina para gerar informação, para gerar dinheiro. Até mesmo esses realities, às vezes que a gente vê, milhões de gente votando. Gente, tem máquina para tudo. Então até nisso, você precisa tomar cuidado. Você precisa ter discernimento. Então a partir de hoje, quando você entrar num perfil, com base nisso que eu tô te falando, você vai saber se aquele é um perfil realmente, né, que tem seguidores reais, que tem pessoas interagindo, trocando ideia, abrindo espaço para uma discussão saudável, ou se é clichê, se é like comprado, se é comentário comprado. Então assim, discernimento, gente. Discernimento vem por meio do conhecimento. Quando eu pego algo que eu leio, o que acontece? Autoconhecimento, porque eu vou começar a me questionar, vou me debater com as minhas crenças, é uma coisa, leva outra coisa, leva outra coisa, leva outra coisa, e aí, meu querido, minha querida, quando chegar alguma coisa, seja link de WhatsApp, e-mail, a caralha que for, verifica antes, principalmente de compartilhar. Ensina isso dentro da sua casa também, às vezes para os seus pais, para os seus avós, que nunca se compartilha algo sem ter a fonte, sem ver sem ter, né, a veracidade daquele conteúdo. Isso serve para todos nós, tá? Independentemente da idade. Mas se você tem na sua casa, na sua família, aí, entre os seus colegas, alguém que tenha mais dificuldade, orienta sobre isso. Orienta porque é extremamente importante. E é dessa forma que a gente não vira massa de manobra. Beleza? Vou deixar o link aqui do meu canal. Eu falo todo esse conteúdo que eu mencionei aqui, mecânica quântica, espiritualidade, psicologia, eu falo tudo isso lá dentro do meu canal, Glaucia Pomiglio, Ciência e Espiritualidade. Verifica sempre
antes de levar algo como uma verdade absoluta. Um beijo, um abraço para você e até mais. Conheça o curso completo de produtividade e gestão do tempo, o Trilhando Caminhos de uma Vida Plena, um jeito leve e equilibrado de realizar seus sonhos, e também o curso de práticas energéticas, Consciência, o caminho para a autorrealização. Mais informações estão disponíveis na descrição deste vídeo. Caso esse conteúdo tenha te ajudado, peço que deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder o próximo conteúdo. Obrigada e até o próximo vídeo.